Um probleminha no áudio aí, mas já está reestabelecido. E vamos lá, vamos voltar para o tópico que eu intensificava com vocês aí, que foi o primeiro tópico lá do Brasil Segundo Reinado, o movimento abolicionista. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, o que eu falava para vocês é com relação a esse movimento, ele é muito lembrado, ele é muito falado, justamente por conta de uma análise feita do escravismo, de uma análise feita da crise do escravismo, principalmente, né? Essa crise do escravismo estabelecida em um contexto de avanços de questões econômicas na industrialização e assim por diante. Então, pessoal, aqui eu consigo perceber uma preocupação muito forte do Enem, justamente por conta dessa questão escravista e da sua crise. Aí o que a gente tem que lembrar? Esse movimento, como ele foi estabelecido e como ele foi, digamos que, ganhando determinados contornos até avançar ao fim definitivo da escravidão. Por isso que eu coloco para vocês as leis, né? Eusébio de Queiroz, Ventre Livre, os Sexagenários e a tão falada Lei Áurea de 13 de maio de 1888. Tudo bem, pessoal? Então, assim, um ponto muito importante. Pode prestar atenção que algumas questões, o que elas trazem? Análise, por exemplo, de fragmentos, análise de imagens, né? Imagens colocando a situação dos negros, pensando a questão pensando a questão da sua liberdade, pensando a sua questão de inserção nos espaços sociais. Então, um tópico muito relevante. Outro ponto importante é a questão da migração, né, da imigração no Brasil, dentro desse contexto, né, se intensifica ali na década de 1850, e aí é importante porque isso também está atrelado à condição de crise do escravismo, justamente para nós pensarmos que houve um aumento, né, de imigração, por exemplo, alemã, italiana, né, espanhola e tudo mais, justamente para substituir uma mão de obra dentro de determinadas localidades, essa mão de obra, claro, diminuída por conta da crise do escravismo. Correto? Aí um ponto que é bom nós levantarmos, a política de branqueamento, isso vai ser muito forte, na verdade, na primeira metade do século XX, mas eu já começo aqui a ter uma percepção dos seus primeiros contornos, né? Essa política de branqueamento, entendendo que a situação brasileira, a sociedade brasileira poderia alcançar um estágio de pessoas mais brancas, né? Pessoas de uma determinada condição de classe, ou pelo menos uma condição racial mais avantajada, superiores. E aí é interessante porque a gente fala assim, Pedro, mas nesse contexto, falar desses termos que parecem muito fortes, mas é exatamente isso, né, pessoal? Ao longo da segunda metade do século XIX, nós tivemos várias teorias que colocaram essa ideia da superioridade do homem branco. Então isso também fez parte de uma determinada conjuntura no Brasil. Então, além de eu pensar a condição do movimento imigratório, né, relacionando a crise do escravismo, eu também tenho essa ideia de branqueamento da população, uma ideia que, para o contexto, ela fazia, digamos que, ela tinha um determinado peso considerável, e aí faz parte também dessas pontualidades sociais, econômicas, culturais como um todo do Brasil desse segundo reinado. Correto? E aí, para a gente encerrando essa condição do segundo reinado, eu olho para as questões econômicas, para as questões políticas. As questões econômicas, é importantíssimo lembrar do papel do café. E aí eu olho para o papel do café e tudo mais, e pensar a sua condição de produção, que ainda tinha muitos resquícios do período colonial. Olha lá, aparece a condição do plantation, tudo bem, pessoas? E aí o plantation é o seguinte, é só para mais uma vez nós sistematizarmos uma determinada situação envolvendo a escravidão também e a maneira como o produto ele era produzido e para onde ele iria na sua condição de comércio. Tá? Então, o plantation nas suas 4 bases, né? A sua base do mercado escravista, da mão de obra escravista, do mercado consumidor, voltado, evidentemente, para a intensificação desse mercado para fora, né? A produção em grandes latifúndios e a monocultura. Faz parte desse entendimento porque pode ser aí que apareça alguma coisa relacionando uma produção do café a algo mais modernizante, justamente por conta do contexto. Não é bem assim. A gente tem que enfatizar as suas bases e aí chamando atenção para essa questão do plantation. E aí, para avançarmos a um segundo tópico importante aqui, condições políticas. Eu coloco esse conceito, que é um conceito também relevante, que é o parlamentarismo. Correto, pessoas? O parlamentarismo, nós já sabemos como ele funciona, o seu funcionamento, a sua condição da chefia de governo, a chefia de Estado, a preponderância do parlamento. Justamente por isso nós colocamos esse termo parlamentarismo. Agora, no Brasil, quando a gente usa o termo, olha lá, às avessas,
É justamente para nós termos em mente como no Brasil o seu funcionamento ele foi, digamos que, bem diferente comparado à grande matriz que era a matriz inglesa. Essa observação ela é importante porque esse parlamentarismo não tirou o poder do poder moderador, que é na figura do Dom Pedro II. Ou seja, não atribuiu grande importância ao parlamento brasileiro naquele contexto. Justamente para nós pensarmos como esse processo, mesmo adotando esse sistema de governo, ainda deixou muitas marcas no sentido de concentração do poder na figura do Dom Pedro II, e aí enfatizando o caráter monárquico desse governo. Tudo bem? Então é assim que nós devemos pensar o segundo reinado. É assim que a gente tem que chamar a atenção. Movimentos como abolicionista, essa questão da imigração, olhando um pouco para a política de branqueamento que se intensificará na primeira metade do século XX, e olhando para as questões econômicas e políticas, plantation e o parlamentarismo. Fechou, galera? Aí vamos lá, olha lá. Pensando um pouco a Era Vargas agora, ou Era Vargas, né, pessoal? Era Vargas tão falada, vocês que têm aí aula comigo, sabem o tanto que eu trato da condição de Vargas nas minhas aulas, mesmo quando não diretamente falando, fazendo boas relações, né? Nós pensamos situações importantes, justamente porque foi uma determinada conjuntura, eu estou pegando de 30 a 45, como vocês podem notar, foi uma determinada conjuntura favorável a várias percepções, várias condições conceituais, e é por isso que o Enem se preocupa com a Era Vargas. Nós temos uma preocupação importantíssima pensando esses 15 anos de governo Vargas. Para isso, vamos lá, vamos pensar um pouquinho primeiramente aqui os conceitos que eu estou tratando e chamando de características político-sociais, tá bem? Conceito como populismo, cidadania, constituições e autoritarismo. Olha só, esses conceitos é só para nós elucidarmos aspectos extremamente importantes. Por exemplo, o populismo, né? O populismo vai ser uma condição marcante do Vargas perante a maneira como ele vai governar, sensível a determinadas pressões sociais, voltado à sua política a determinadas condições sociais, justamente para manter um determinado controle político, social e, consequentemente, se manter no poder como ele se manteve, tá? E aí, olha só, pegando a condição do populismo, eu consigo atrelar, por exemplo, a perspectiva do autoritarismo. Isso nós perceberemos ao longo de 37 até 45. Aí eu tenho uma montagem de um Estado autoritário. Tudo bem, pessoal? Não vamos confundir com o Estado fascista, não podemos ir por esse lado. Nós temos que pensar um Estado autoritário, às vezes pode aparecer algumas características que elas se assemelham, mas não foi a montagem de um Estado fascista, mas vai ter essa perspectiva. Foi uma ditadura, tá? E a maneira como ele vai governar nesse sentido ditatorial corrobora também, mais uma vez, para a gente perceber essa questão do populismo, essa montagem do populismo, como foi o do Vargas. Eu olho, por exemplo, para constituições, porque isso também vai corroborar para nós pensarmos, por exemplo, o autoritarismo. É de fundamental importância nós percebermos que, quando eu falo em constituições, conjunto de leis, ao longo dessa Era Vargas, eu tenho algumas observações. Por exemplo, no seu governo provisório, eu tenho uma suspensão, né? Então, essa suspensão já dá para a gente alguns exemplos de como ele se avançaria pós-37. Fechou, esse primeiro aspecto importante. Mas nós temos um fato também importantíssimo para olhar para a Constituição, que é a Constituição estabelecida em 1934, que traz pontualidades importantes, por exemplo, de direito, de participação, como, por exemplo, o voto feminino e assim por diante, tá? Essa Carta Constitucional, ela já trazia as leis trabalhistas. Faça essa observação, porque será, olha lá, ó, um terceiro tópico da nossa discussão. Correto? Mas vamos deixar isso só para pensarmos o trabalhismo de maneira específica. Voltando para essas condições constitucionais, olhando para a de 34, mesmo tendo ela aprovada, ela não dura muito tempo. 37 acontece a outorga de uma nova, tá? E aí quando eu falo na outorga de uma nova, usando esse termo outorgar, impor, mais uma vez eu corroboro para a prática do autoritarismo e o avanço no sentido ditatorial. Correto? Então, fazendo digamos que uma análise geral dessas características políticos sociais, eu consigo perceber que houve determinados avanços em alguns momentos, houve uma condição populista muito forte, tá? Agora, é importante ficar claro que ele governou, sim, de maneira ditatorial pós-37 até 45. E olhando para a cidadania ali,
aparentemente ela avançou em alguns momentos, mas ela esteve mais restrita justamente por conta dessas políticas, assim, voltadas para esse determinado centralismo do Getúlio. Características econômicas, Pedro, o que eu tenho que pensar aí? Quais são as questões que eu posso elucidar e chamar atenção? Tudo bem, nós podemos chamar atenção para várias situações, mas nós não podemos perder norte. O momento que vocês estão é de ter alguns, deter alguns conceitos que favoreça vocês entenderem, digamos que um todo, tá bem? Então, olhando para isso, pensando nessas condições, intervencionismo estatal, naquilo que nós podemos chamar como de um nacionalismo econômico, vai ser os termos aí que ajudará você a, se porventura se deparar com alguma questão nesse sentido, falar assim, opa, eu lembro do Pedro me falando que o Estado tinha uma grande participação na economia, tinha um grande controle na economia. E é exatamente assim que eu quero que você lembre, eu quero que você tenha em mente aí para, evidentemente, pensar os aspectos econômicos do Getúlio nesse contexto. Tudo bem? Dá para a gente chamar atenção para algumas criações nesse contexto, como, por exemplo, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce. Fechou? São bons exemplos, mas para você que está aí nessa reta final, pega o termo lá, intervencionismo estatal, e aí eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês. Atrelando as condições políticos, sociais e até econômicas, chegamos no terceiro tópico, a política trabalhista, as leis trabalhistas com a CLT de 1943. Povo, como eu acabei de mencionar, na Constituição de 1934 já apareciam as leis trabalhistas. Quando eu olho para 1943 com a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, isso fica evidente na condição, por exemplo, de voltar as medidas para o povo, né? Aí vai aparecer a velha imagem, o pai dos pobres, o Getúlio Vargas. Pois bem, essa CLT, o que ela mostra? Agora se tem uma legislação específica para esses fins. Os fins trabalhistas, eu estou chamando a atenção para essas leis, e aí isso é um legado muito forte, isso é um legado para a classe trabalhadora muito forte, né? Quando a gente avança, por exemplo, a outros períodos, a República Liberal Democrática, a ditadura, até chegar na redemocratização, nós vamos ainda conseguir perceber uma, digamos que, memória muito forte do Getúlio, justamente por conta desse avanço no sentido do trabalho. Certo? Coisa que o Brasil, movimentos já haviam pedido isso na primeira metade do século, nas primeiras décadas do século XX no Brasil, mas Vargas vai colocar isso em prática. Não vamos perder de vista uma coisa quando eu chamo atenção para as leis trabalhistas. Pessoal, seguinte, essas leis, esses avanços interessantes, deixaram os legados e tudo mais, mas a gente não pode perder de vista que isso tinha uma perspectiva controlatória. Tudo bem? Ou seja, liberdade sindical não existia, unicidade sindical era a condição estabelecida, tá bem? Até vai aparecer a figura do pelego, ou seja, o peleguismo sindical, mostrando como Vargas vai atribuir, delegar funções para algumas pessoas para controlar esses sindicatos. E aí você evita a liberdade, mas fazendo as determinadas concessões. Então observe que a sua montagem, no sentido mais geral, e aí eu acho que dá para a gente fechar a questão do populismo, é avançar, né? Chegar a várias classes, mas não perdendo de vista a questão dos controles. E aí, para a gente encerrar a era Vargas, olha a política externa, participação na Segunda Guerra Mundial. A participação na Segunda Guerra Mundial é um pouco contraditória, justamente porque quando eu olho para as características de Vargas pós-37, o que eu tenho? Características que se aproximavam dos regimes fascistas, ou seja, os países do eixo, né? Pensando o Terceiro Reich alemão com Hitler, pensando a Itália com Mussolini. Pois bem, nós não podemos, por exemplo, para uma associação assim, pensar a conjuntura de participação do Vargas. O Vargas, ele entra na Segunda Guerra Mundial, depois de várias questões, várias situações, mas entra para o lado dos aliados, envia homens para ajudar esses aliados a combater esses países do eixo. Isso gera uma determinada contradição, está na base do fim da era Vargas, pelo menos de 45, porque ele voltará no seu governo de 51 a 54, tá bem? É importante chamar a atenção para essa questão da Segunda Guerra, pensando nessas contradições. Tudo bem, pessoal? Pontualidades do Vargas, justamente para ajudar vocês na hora da prova. Olha só, até no Enem do ano passado isso apareceu. O Vargas como uma figura carismática. Favorece também o nosso entendimento do seu populismo e tudo mais. Então não percam isso de vista, porque é um dos governantes que aparece, tá bem? E com uma relação memorialística, legados importantes. Vamos lá, pessoal. O que eu estou trazendo para vocês aqui agora, olha lá, República Oligárquica, tá bem? Essa República Oligárquica no Brasil, né, pós Segundo Reinado ali, pós a República da Espada, ela traz algumas questões muito importantes para a gente. Sabe por quê?
Olha só, fazendo, digamos que um aparato geral, por exemplo, as questões políticas, né? Quando eu olho, por exemplo, para o termo oligarquia, eu estou pensando num governo restrito, essa restrição no Brasil se dava justamente por conta dos grandes coronéis, tá bem? E aí, dos grandes proprietários rurais, tendo uma questão, uma condição preponderante na política nacional. Por isso que eu falo lá, ó, política dos governadores, o coronelismo. São duas pontualidades para a gente perceber o seguinte: dentro desse cenário, esses grandes proprietários conseguiram se estabelecer e manter no poder justamente por conta de uma prática dos coronéis nos espaços regionais, e aí vocês encontrarão termos como voto de cabresto, os currais eleitorais, favorecendo justamente o nosso entendimento de que o coronelismo tinha uma relação clientelista, tá bem? Uma relação onde que esse voto era tratado como uma clientela mesmo. Você troca a sua condição de voto, dá ali para tomar, dá de uma forma para tomar, ou pelo menos para ter o voto ali estabelecido. Correto, pessoal? Oi? Beleza, vamos continuar então, pessoal. Dentro dessas condições, a política dos governadores favorece também o nosso entendimento para a gente perceber não apenas uma situação no sentido regionalizado, né, do coronelismo, mas favorece o nosso entendimento no sentido estadual e federal, para manter essa estrutura de poder ligado, evidentemente, aos grandes proprietários rurais. Então, essa política que atrelava os estados à federação e também juntava questões do legislativo e juntamente ao Poder Executivo, favorece o nosso entendimento, porque ao longo desse período, olha, 1894, 1930, foram os grandes proprietários rurais que eles estiveram no poder no Brasil. Tudo bem, pessoal? De maneira direta e indireta, mas eles tiveram ali nessa condição de poder. Então, vamos lá. Olhando para essas condições, eu também consigo atrelar as perspectivas econômicas. Mais uma vez, o papel do café. E aqui aparece a figura, a condição da industrialização, processo de industrialização brasileiro, que, principalmente na década de 1910, pegando aí até 1920, nós temos algumas questões importantes. Por quê? Primeira Guerra Mundial, 1914 a 18. Dentro desse cenário da Primeira Guerra Mundial, produtos que o Brasil dependia da sua importação dos países que estavam envolvidos nesse conflito, eles passam a vir para cá com menor intensidade. É o que nós podemos então chamar de um incentivo para a indústria nacional naquilo que vocês poderão encontrar como política de substituição das importações. Favorece essa situação industrial no Brasil. Mas não vamos perder de vista a questão do café, até porque essa república dá para a gente encontrar também como a República do Café com Leite, a política do café com leite na preponderância de São Paulo e de Minas no cenário político brasileiro. Tudo bem, pessoal? Agora, olha só, olhando para essa determinada base econômica e essa condição política, principalmente a condição política, o Enem tem preocupado muito com os aspectos de movimentos sociais. E os aspectos de movimentos sociais, dentro dessa conjuntura, eles são extremamente relevantes porque aconteceram vários. Então nós temos que estruturar a questão política, a questão econômica, para daí nós avançarmos nesses movimentos. Movimentos sociais rurais, movimentos sociais urbanos. Tudo bem? Observe uma coisa. Eu estou tentando mostrar para vocês que, mesmo tendo essa dominação, houveram cenários no Brasil, classes no Brasil, que elas se manifestaram contra essa determinada ordem, ou pelo menos buscando algumas situações de direitos, reivindicando algumas outras condições, lutando contra algumas outras imposições, tá bem? Então assim, ó, pode aparecer muito. É o que mais aparece quando eu falo da república oligárquica, beleza? Só elucidando para vocês. Movimentos sociais rurais. Canudos e Guerra do Contestado. Olha só as regiões. Canudos, Bahia, o Contestado, Santa Catarina e o Paraná. Tudo bem? Movimentos sociais urbanos. A revolta da vacina. Essa revolta da chibata já apareceu 3 vezes nas avaliações do Enem. Correto? Uma revolta que tem ali um determinado caráter de manifestação contra uma ordem estabelecida, contra os castigos físicos, que mostra o seguinte: pessoas, conjunto de pessoas lutando contra algo e buscando alguma situação que vai, consequentemente, corroborar por um determinado coletivo. Vamos pensar assim. E as greves de 1917, greves essas que favorecerão também a nossa ligação
com o processo de industrialização no Brasil nesse momento. Tudo bem? Então a República Oligárquica é um momento que dá para a gente também ponderar como importante, é um contexto que dá para ponderarmos como importante, justamente porque nós temos essa base para analisar uma questão política. Não percamos de vista que o Enem do ano passado também, ele trouxe algumas condições do coronelismo, correto? E que, consequentemente, dá para a gente avançar nos movimentos sociais, outro tópico muito importante. Vocês verão, o Carlos lá vai falar para vocês algumas questões dos movimentos sociais, ele fala muito disso e justamente dá para a gente atrelar com esse contexto. Tudo bem? Não percam isso de vista, tá bem? Olhando para só para o final dessa República Oligárquica, observações importantes, elas podem aparecer no sentido da ideia do modernismo no Brasil. Aí vem a questão do tenentismo, a Semana de Arte Moderna, né, as movimentações favoráveis a uma modernização no Brasil, que vai ser a tônica da década de 20, então nós concentraremos essa década, principalmente nessa segunda metade, como uma condição de crise, até culminar na Era Vargas, 1930, onde nós consideramos ali uma condição de não vou falar uma ruptura forte, mas pelo menos de passagem, beleza? E o último que eu quero trazer para vocês aqui, ditadura militar ou ditadura civil-militar, 1964-1985. Outro ponto importante, e aí para elucidarmos ainda mais situações relacionadas ao Enem. Características políticas. Aí é mais simples tratar da ditadura civil-militar, porque nós já tivemos determinadas observações com relação à ditadura varguista. Então, olha só, autoritarismo, militarismo, os atos institucionais. Elucidar mais uma vez o autoritarismo é perceber o seguinte: ao longo desse período no Brasil, foi acontecendo um fortalecimento do poder executivo. E foram sendo minadas algumas questões democráticas até nós alcançarmos esse nível de autoritarismo. Então, dá para a gente mencionar muito, fazer muito essa observação de 64, que foi quando aconteceu o golpe, até dezembro de 68, quando foi estabelecido o ato institucional número 5. Tudo bem? Para muitos historiadores, aqui compõe um período de construção do autoritarismo, onde através do AI-1, o 2, o 3, nós tivemos algumas condições democráticas sendo minadas. Estabelecimento de eleições indiretas, né? O rompimento com o pluripartidarismo, o estabelecimento do bipartidarismo, tá bem? A nova Constituição de 1967, pontualidades importantes para quê? Para nós olharmos para o autoritarismo dentro desse contexto e pensarmos o seguinte: ele foi sendo construído, tá bem? E outra coisa, com boas diferenças de outros momentos. O próprio momento do Vargas, se fizermos comparações com outras ditaduras europeias da primeira metade do século XX, também aparecerão diferenças, tá bem? Então, essas situações, elas são importantes para pensarmos o seguinte: nós estamos falando de uma ditadura civil-militar, e esse termo eu já explico, né, o civil-militar no Brasil. Correto? Com todas as suas questões específicas. E aí um ponto que ajudou muito, os atos institucionais, como eu acabei de mostrar para vocês. Atos esses, né, baixados pelo Poder Executivo para já estabelecer algumas condições práticas. Então, isso também elucida para a gente o fortalecimento do Executivo. Correto? E aí por isso que eu atrelo o autoritarismo às condições dos atos institucionais, que até essa determinada construção nós podemos considerar que o AI-5, né, de 64 até 68, ele foi o ponto ali fundamental para a gente perceber o seguinte: o Brasil avança realmente numa situação autoritária. E eu olho para o militarismo justamente para pensarmos que nós tivemos os presidentes saindo do militarismo no Brasil. Então isso favorece muito nesse ponto, né, nas condições políticas. Isso nas condições políticas, viu, pessoal? Esse militarismo aqui, não vamos confundir como um aspecto geral, por exemplo, como as questões do fascismo. Aqui eu faço recorte apenas na condição política dos militares ocupando as condições políticas no Brasil, né, a condição presidencialista no Brasil, com nomes como o Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Geisel e, por último, o João Batista de Figueiredo. Beleza? Características econômicas. Aqui eu tenho um ponto muito importante. Olha só, o milagre econômico. Tá? Milagre econômico aparece muito, o milagre econômico é muito mencionado justamente por conta de um período que dá para concentrarmos ali de 68 até 73, de intenso crescimento do PIB brasileiro. Correto? Um PIB brasileiro que bateu patamares de 14% de crescimento ao ano. Então isso é extremamente importante, relevante e favorece também o nosso entendimento de como os militares utilizaram isso para canalizar uma condição propagandista. Se olharmos, por exemplo, para o início da década de 70, ou mais precisamente para 1970, nós vamos ter intensas propagandas utilizando desse bom momento econômico para quê?
enaltecer a condição de governo. As ditas propagandas ufanistas, né? Vocês sabem, quando nós tivemos aula sobre ditadura, eu fico falando para vocês, né? Brasil é meu deixo. Né? Quando a gente estava tendo lá, ninguém mais segura esse Brasil, e assim por diante, justamente para montarmos as estruturas do militarismo no Brasil, na verdade da ditadura militar no Brasil, olhando para as questões econômicas. Agora, eu coloco lá, o PAEG, né, o Programa de Ação Econômica do Governo, que foi iniciado lá no governo Castelo Branco, né, até a gente avançar o governo Médici, que aí ele se concentra de 69 até 74, para nós pensarmos que o milagre é um termo assim utilizado para referendar um determinado crescimento. Mas não percamos de vista que teve uma determinada construção. E esse programa favoreceu um programa de ajuste ali das contas públicas, um pé no freio desses gastos, um investimento de capital externo, uma entrada de capital externo, para consequentemente nós atrelarmos o momento inicial até chegar o milagre brasileiro e pensar que esse crescimento teve sim algumas bases que foram construídas anteriormente. E é evidente que não dá para não mencionar os movimentos de resistência, movimento sindical, protestos da UNE, guerrilhas urbanas e guerrilhas rurais. Justamente para nós pensarmos que houve, ao longo desse período no Brasil, várias condições, vários movimentos que reivindicaram não apenas, por exemplo, um retorno, ou pelo menos um retorno quando eu falo das condições democráticas, por exemplo, dá para colocarmos aqui a condição do movimento sindical não pensando apenas numa situação política, mas nos seus aspectos político-trabalhistas, tá? Favorece também o nosso entendimento nesse sentido. As reivindicações do movimento estudantil, que mais uma vez não ficaram atreladas apenas às condições políticas, mas avançam em outras condições. A ação das guerrilhas urbanas, rurais, haja vista, por exemplo, a guerrilha do Araguaia, justamente para pensarmos que mesmo tendo essa montagem de governo, em vários momentos nós tivemos algumas questões, algumas condições de reivindicação, de manifestação contrária, tá bem? E aí, como o governo ele atuava na maior parte das vezes, é o último tópico nosso aqui da ditadura. Eu coloco lá o DOI-CODE e o DOPS, justamente para pensarmos isso como uma institucionalização da repressão. Evidentemente voltado para condições de informação, e aí é onde, quando a gente ouve falar em torturas, quando a gente ouve falar, por exemplo, em julgamentos clandestinos, tudo isso foi onde aconteceu. Justamente para nós pensarmos que assim foi construída a ditadura, rompendo com os aspectos democráticos, aos poucos, tudo bem, através dos atos institucionais, reprimindo uma condição oposicionista, dá para a gente olhar muito para o governo do Médici nesse sentido, mas também promovendo determinadas ações onde, para muitos, foi interessante, ou pelo menos era visto como interessante. A ditadura militar, ela tem esse aspecto no Brasil importante. Nós podemos encontrar, por exemplo, o termo ditadura civil-militar. O termo ditadura civil-militar, o civil, quando utilizado, é justamente por uma condição de apoio. Apoio que referendou o golpe, apoio que vai também sustentar em vários momentos os presidentes do Brasil. Então vocês podem encontrar também esse termo, né? Ditadura civil-militar no Brasil, de 64 a 85. O final dela, década de 80, dá pra gente atrelar a vários ambientes, né? O ambiente econômico, que já não era favorável, perante as condições deixadas por milagre econômico, né? O governo do João Batista de Figueiredo vai ser um governo muito marcado por essa intensidade de crise, e também dos movimentos. Mais uma vez, eu olho para os movimentos de resistência e faço menção a um extremamente importante de 1984, que foi o movimento das diretas já. Outro movimento que dá para atrelar as perspectivas sociais, correto? E aí, o Enem, como gosta, vale a ressalva aqui para vocês. Beleza? Então, essas foram as condições da ditadura. É importante lembrar dessas condições. Não percam de vista uma coisa para essa avaliação do Enem, pessoal. Analisar a questão, analisar o enunciado, atrelar o enunciado às alternativas, atrelar o enunciado à condição de contexto, tudo isso favorece nesse momento, tudo bem? É aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Quando a gente bate o olho numa prova de ciências humanas do Enem, a gente fala, nossa, mas esse tamanho de texto e tudo mais. Mas é importante porque daquele texto nós podemos ter um bom norte para essa resposta e, consequentemente, para a gente arrasar nessa prova. E assim, cada vez mais a gente vem percebendo uma prova do Enem que ela vem ficando cada vez mais técnica nesse sentido, né? Então, o caráter interpretativo é importante, mas a gente não pode ficar restrito apenas a ele.
Correto? Então essa observação é a observação final que eu gostaria de fazer para vocês e deixar aqui o meu apoio para vocês, tá? Deixar aqui a minha torcida. E é o que eu sempre falo, vocês construíram a preparação ao longo do ano. Vocês tiveram todo esse processo de angústia, de sucesso, de felicidade, de determinados momentos de raiva, mas vocês construíram isso. Agora, pessoal, é trazer, colocar em prática. Não vão para a prova com as pressões, tá bem? Vão para a prova com a certeza de que vocês prepararam, buscaram a preparação. E olha aqui, ó, sou bora passar. Esse é o nosso lema. Vamos passar, vamos avançar nessa prova do Enem, tudo bem? E mandem pra gente as mensagens positivas, porque nós estaremos esperando essas mensagens de vocês. Tudo bem? Olha só, estou à disposição e quero mais uma vez deixar o meu abraço e minha palavra de apoio aqui para vocês. Fechou? Até mais, galera. Tchau, tchau. Valeu!